76. Guild Wars. Capítulo 606. A competição esquenta. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Amber virou-se para a multidão. Aí está, pessoal. Agora, devido à forma como o torneio individual foi reestruturado, alguns jogos que deveriam ocorrer em sequência terão que ser reembaralhados. Por enquanto, realizaremos primeiro a batalha teórica e o jogo de adivinhação. Amanhã realizaremos a batalha de desempenho e o jogo de reunião. Agora, os competidores da batalha teórica podem, por favor, subir ao palco. Imediatamente, 200 competidores de cada país se materializaram no palco. Todos eles eram homens e mulheres eruditos, a maioria usando óculos e possuindo físicos fracos. Afinal, a batalha teórica foi voltada para todos aqueles que trabalhavam em trade skills que envolviam conhecimento ou sabedoria, como acadêmicos, conselheiros, táticos, pesquisadores, etc. Durante o evento, todos os participantes teriam que responder questões relacionadas às suas especialidades específicas, como um típico exame do mundo real. O limite de tempo era de 3 horas, mais ou menos como um exame de faculdade. Ao contrário do evento anterior, este não teria as habituais explosões chamativas ou reviravoltas espetaculares na trama. No entanto, poder ver 200 pessoas suando, cagando e chorando, enquanto sofriam para responder as questões do exame, era basicamente o melhor tipo de entretenimento que alguém poderia desejar. Muitos companheiros na multidão pediram um balde de pipoca ou qualquer outro lanche que suas culturas tivessem para assistir um bom show. Quanto a Amber, ela simplesmente bateu palmas e criou fileiras de mesas confortáveis separadas umas das outras. Com outro aceno, os competidores foram transferidos para suas mesas designadas sem precisar dar um passo. Em seguida, um conjunto de papéis se manifestou diante deles, tanto os cadernos de perguntas quanto as folhas de respostas, além dos estacionários. Você pode começar. O cronômetro começa agora. Amber declarou quando um enorme cronômetro apareceu acima dos competidores, contando as 3 horas para completar o teste. Imediatamente, os competidores se concentraram e viraram seus questionários. Como de costume nos primeiros segundos de qualquer exame, a aura da área mudou. Muitos tinham expressões exultantes, pois as perguntas diante deles eram o que eles haviam preparado e podiam responder, enquanto outros mostravam desespero e uma aura sombria, pois sabiam que haviam sido pegos despreparados. Houve, é claro, aqueles que permaneceram inexpressivos, deixando a multidão se perguntando se aqueles caras estavam livres ou fodidos devido à sua calma. Logo, houve um ar de silêncio e de seriedade acadêmica quando todos os 200 começaram a escrever furiosamente em seus trabalhos. Não foi mostrado à multidão que qualquer um dos competidores havia escrito, mas eles podiam escolher livremente entre qualquer um deles para ver suas perguntas. A IA não apenas forneceu as respostas a essas perguntas, mas também exibiu o esquema de notas que usaria para classificá-los. Muitos ficaram chocados e horrorizados, imaginando como alguém poderia conhecer tais complexidades. Na verdade, outra razão pela qual eles ficaram chocados foi o quão detalhado esse material era. Eles pensaram que seria como os jogos mais antigos, onde bastava fazer um esforço simbólico e clicar em alguns botões antes de fazer o que quisesse, desde que tivesse os materiais. Claramente, este não foi o caso aqui. A multidão esperou em silêncio durante o período de 3 horas. Na verdade, muitos estavam analisando o conteúdo das perguntas e respostas, tão extasiados com elas e com o nível de criatividade que há muito haviam parado de prestar atenção à reação de seus concorrentes. Eles saíram do devaneio quando suas telas desapareceram diante deles, levantando a cabeça para ver que o cronômetro havia chegado a 0. Muitos ficaram descontentes por terem sido arrancados à força do seu ponto de interesse, mas, como sempre, as suas queixas foram ignoradas pela culpada, Amber. Em vez disso, ela falou facilmente sobre eles. E isso põe fim à batalha teórica. Vamos dar uma olhada nos resultados dos nossos principais concorrentes. Primeiro, Justinho Acriver, 2.16 2.12 conquistado. Pontuação de 98%. 4.374 pontos. País Central, segundo,
Jamie McClain, 2.18 2.19 conquistado. Pontuação de 97%. 4.289 pontos. Inglaterra, terceiro, Máximo Tarquinio, 2.19 2.24 conquistados. Pontuação de 95%. 4.113 pontos. Itália, quarto, Samit Varma, 2.23 2.40 realizado. Pontuação de 94%. 4.046 pontos. Índia, quinto, Frankenkeer, 1,2753 conquistado. Pontuação de 93%. 4.001 pontos. Alemanha, sexto, Dongfang, 1,3321 conquistado. Pontuação de 92%. 3.928 pontos. China, sétimo, Yuzuki Shintaro, 1,4045 conquistado. Pontuação de 91%. 3.800 pontos. Japão, oitavo, Rancho Kuma, 1,4236 conquistado. Pontuação de 90%. 3.786 pontos. África do Sul, nono, Sofia Gustavo, 1,4358 realizado. Pontuação de 88%. 3.719 pontos. México, décimo, Germaine Delaur, 1,4402 conquistado. Pontuação de 87%. 3.677 pontos. França, muitos aplaudiram seus competidores, pois todos se saíram relativamente bem. Ninguém falhou no teste, apesar de seus comportamentos teatrais. Na verdade, nem todo mundo que fez uma careta ou parecia que ia chorar durante uma prova estava fadado ao fracasso. Alguns estavam apenas agindo para perturbar a concorrência e progredir. Qualquer pessoa que fez faculdade sabia disso. Você podia ver um cara que não respondia bem às perguntas nas aulas e parecia desleixado durante os exames, ultrapassando a nota de aprovação e se perguntando se ele trapaceou. No entanto, esses sujeitos costumavam fazer truques longos, e apenas aqueles espertos o suficiente para sentir o cheiro de besteira perceberiam o truque. Alguns passaram toda a vida universitária sem perceber essa verdade. Vamos ver como essas pontuações afetam a classificação geral. Amber declarou enquanto abria a tela mais uma vez. Primeira competição internacional entre jogadores top 15 da classificação dos países, geral, 1. Inglaterra, 48.113 pontos, 2. País Central, 43.604, 3. França, 42.075 pontos, 4. México, 38.708 pontos, 5. Canadá, 37.659 pontos, 6. Japão, 37.324 pontos, 7. Índia, 34.365 pontos, 8. China, 30.574 pontos, 9. Gana, 28.889 pontos, 10. Itália, 27.483 pontos, 11. Brasil, 26.215 pontos, 12. Rússia, 23.569 pontos, 13. Alemanha, 22.613 pontos, 14. Escócia, 19.975 pontos, 15. Espanha, 19.382 pontos. A partir dos resultados, pôde-se perceber que nada realmente mudou, exceto os pontos. Como os resultados de todos neste evento foram tão próximos, não houve grandes surpresas. No entanto, isso só serviu para deixar o estádio mais tenso, já que o número de eventos jogáveis diminuía rapidamente. Amber gostou dessa sensação de tensão e sorriu lindamente, profundamente animada com isso. Agradecemos aos nossos competidores da batalha teórica por seu trabalho duro. Agora você pode deixar o palco. Ela ordenou com palmas, permitindo que os jogadores desaparecessem de volta para as salas de espera. Com isso resolvido, estamos passando para o jogo de adivinhação. Os competidores desse evento, por favor, aparecerão no palco. Amber ligou através de seus meios habituais.
Os 200 competidores deste evento subiram ao palco com expressões solenes, vestindo os uniformes de seu país enquanto se preparavam para fazer uso de suas melhores características, memória. O jogo de adivinhação envolvia competidores de todos os países sendo presenteados com um item que era embaralhado tão rápido que nenhum método conseguia segui-lo. Eles deveriam então adivinhar em qual container ele estava escondido. O número de containers equivalia ao número de competidores, então cada pessoa escolheu um. Aquele que conseguisse venceria a rodada. Isso continuaria até que 2 horas terminassem. Este jogo focou na memória com um pouco de sorte. Amber bateu palmas e o palco se transformou. As mesas desapareceram e foram substituídas por uma enorme mesa retangular que se estendia de uma ponta a outra da arena. Os competidores também receberam alguns assentos equidistantes uns dos outros, dispostos horizontalmente diante da mesa. Na própria mesa apareceram 200 bandejas nas quais não havia nada sobre elas. Ao lado deles estava a capa, que estava virada de cabeça para baixo. Vendo que tudo estava acertado, Amber acomodou os competidores em seus assentos e pediu o início do evento. Imediatamente, a mesa tremeu quando uma grande caixa de madeira foi colocada na 116ª bandeja à esquerda. Foi então coberto, assim como todas as 200 bandejas, e então elas subiram no ar. Assim como os insetos voavam a toda velocidade, as bandejas moviam-se continuamente para a esquerda e para a direita, movendo-se tão rápido e fervorosamente que era quase impossível seguir com os olhos. Os competidores e a multidão estavam extasiados, mas a multidão poderia usar o raio-x para ver para onde foi a bandeja. Muitos ficaram chocados ao ver que na verdade ele não terminou muito longe, parando 9 lugares à direita. Quando o embaralhamento parou após 30 segundos, uma tela apareceu diante de cada competidor. Eles deveriam selecionar uma bandeja na qual suspeitassem que a caixa estava. Curiosamente, mais de uma pessoa poderia selecionar a mesma bandeja. Se ambos acertassem, cada um ganharia um ponto. Se eles erraram, naturalmente não conseguiram nada. A maioria acabou escolhendo a 116ª bandeja à esquerda, onde o item havia começado, acreditando que a IA estava tentando usar aquele truque clássico de nunca ter realmente movido a coisa. Como tal, seus rostos naturalmente se contraíram quando foram abertos para não mostrar nada por dentro. Ninguém escolheu a 125ª tentativa da esquerda, então quando ela abriu para exibir a caixa, muitos rostos mudaram. Os competidores começaram a pensar furiosamente e a calcular as chances de onde estariam usando isso, e as bandejas começaram a se embaralhar mais uma vez. O interessante é que começou onde terminou, a 125ª bandeja a partir da esquerda. Quando a segunda rodada terminou, ele havia passado para a 54ª bandeja da esquerda. Desta vez, muitos fizeram suposições calculadas e aleatórias. Mais uma vez, ninguém selecionou a bandeja certa e quando ela foi mostrada, os competidores foram explodidos mentalmente. Eles só puderam observar, entorpecidos, as bandejas se fecharem e começarem a embaralhar mais uma vez. Desta vez, quando pararam, os competidores escolheram principalmente aleatoriamente. Curiosamente, desta vez 3 pessoas acertaram ao aparecer na 198ª bandeja da esquerda. Quando foi revelado que suas escolhas estavam corretas, eles piscaram confusos por alguns segundos antes de perceberem que dessa vez haviam marcado. Isso os deixou em êxtase enquanto os outros estavam taciturnos. Quando o próximo embaralhamento aconteceu, muitos tentaram segui-lo ainda, mas descobriram que seus olhos careciam de rastreamento. Este evento deveria durar 2 horas e, durante esse período, muitos competidores pontuaram por sorte ou habilidade, enquanto outros nem sequer conseguiram um único ponto em seu nome. O jogo de adivinhação era muito difícil. Se fossem aqueles com estatísticas como os membros da Umbra, isso não seria um problema. Porém, a maioria dos companheiros deste jogo foram trazidos de fora porque tinham boa memória e retenção. Quando o jogo de adivinhação finalmente chegou ao fim, muitos dos competidores desmaiaram de fadiga. Eles exageraram no cérebro e na sorte para fazer suposições consecutivas, e a tensão, a raiva e a alegria desgastaram seus estados mentais. Amber ignorou os competidores cansados e encarou a multidão. Agora, para ver os resultados. Primeiro, mente sobre corpo, 600 tentativas, 45% de acerto. 4.500 pontos. Índia,
Segundo, Machu Babushka, 600 tentativas, 44% de acerto. 4.400 pontos. Rússia. Terceiro, Lukig, 600 tentativas, 44% de acerto. 4.400 pontos. Itália. Quarto, enviar dinheiro, 600 tentativas, 42% de acerto. 4.200 pontos. Gana. Quinto, 600 tentativas, 39% de acerto. 3.900 pontos. França. Sexto, campeão de adivinhação, 600 tentativas, 38% de acerto. 3.800 pontos. Canadá. Sétimo, sem ideia, 600 tentativas, 36% de acerto. 3.600 pontos. Inglaterra. Oitavo, Just Mintigami, 600 tentativas, 35% de acerto. 3.500 pontos. País Central. Nono, Urilover, 600 tentativas, 33% de acerto. 3.300 pontos. México. Décimo, Shibaku Tensei, 600 tentativas, 32% de acerto. 3.200 pontos. Japão. Os resultados para aqueles que estavam perto do topo foram próximos, mas depois do 100º competidor, tornou-se péssimo. Mais de 50 não acertaram nada porque não acertaram um único palpite, mas ninguém conseguiu encontrar falhas neles. Este era um jogo de adivinhação e ninguém tinha a capacidade de decidir se passaria ou não. Isso deixou o escalão superior de vários países insatisfeitos, pois sabiam que esses jogos técnicos eram coringas. Não importa o quão perspicaz você fosse, você não poderia prever o resultado. Foi também através dos jogos que a distância entre aqueles que dominavam as sessões de combate e Tradiskill foi sendo superada. Muitos olharam para Amber com ódio puro, mas ela simplesmente gostou de seus olhares ardentes e continuou com sua tarefa. Então, vamos ver como isso afeta as classificações dos países. Primeira competição internacional entre jogadores top 15 da classificação dos países, geral, 1. Inglaterra, 51.713 pontos, 2. País Central, 47.104 pontos, 3. França, 45.975 pontos, 4. México, 42.008 pontos, 5. Canadá, 41.459 pontos, 6. Japão, 40.524 pontos, 7. Índia, 38.865 pontos, 8. Gana, 33.089 pontos mais 1, 9. China, 33.074 pontos menos 1, 10. Itália, 31.883 pontos, 11. Brasil, 29.015 pontos, 12. Rússia, 27.969 pontos, 13. Alemanha, 25.513 pontos, 14. Escócia, 22.375 pontos, 15. Espanha, 21.482 pontos, além de Gana que ultrapassou a China, fazendo os orientais explodirem ao pensar naqueles bárbaros sobre eles. Nada mudou muito no ranking. E senhoras e senhores, isso encerra o terceiro dia da primeira competição internacional interjogadores. Todos vocês podem retornar aos seus alojamentos para descansar até o início do próximo evento. A multidão desapareceu ruidosamente enquanto discutiam as coisas emocionantes que viram hoje, principalmente o torneio individual e as lutas perto do final. Muitos foram intimidados pelo poder da essência, despertados pela forma da tia amorosa e sentiram o sangue ferver quando pensaram nas transformações de Kira. Muitos tiveram que sair porque cerca de 15 horas se passaram em tempo real e 60 horas desde o início do torneio no jogo. Já era hora de eles saírem por cerca de 4 horas para se recuperarem, o que coincidiu com o tempo de inatividade que tiveram. Como tal, depois de 12 horas de jogo, que eram 3 horas na realidade, muitos terminaram o que tinham que fazer. Como a EA realizou o torneio no fim de semana, poucos foram chamados para sair de seus virtuelmetes para trabalhar ou realizar alguma outra tarefa, então os números não diminuíram muito. Na verdade, aumentaram drasticamente porque era manhã de domingo e as lojas já haviam aberto.
Muitos compraram novos capacetes Virtua depois de verem clipes carregados na rede da competição e como era foda. Quando todos se aglomeraram e se sentaram, o estádio ficou barulhento enquanto todos conversavam sobre coisas diferentes com amigos ou estranhos enquanto se misturavam. Eventualmente, os competidores dos vários países chegaram também na área de espera, e Amber apareceu de repente acima de todo o estádio. Hoje ela usava terno e saia com óculos, o que lhe dava o ar de uma empresária séria. Com suas proporções sexy, aquela roupa acertou em cheio o arquétipo da professora, chefe gostosa. Muitas línguas se manifestaram em desejo, mas muitos apenas desviaram o olhar. Eles foram intimidados por essa bruxa e com suas regras arbitrárias por tempo suficiente para que não fossem mais facilmente movidos. Ou melhor, ao não olharem, poderiam evitar ser capturados pelo charme dela. Esse ato fez os olhos de Amber se curvarem enquanto ela sorria, mas ela não zombava dessas pessoas. Bem-vindos de volta a todos e saudações aos nossos recém-chegados. Por hoje, temos a Performance Battle e o Gathering Game. Os competidores da Performance Battle, por favor, subam ao palco. Amber perguntou com um estalar de dedos. Imediatamente, 200 homens e mulheres de diversas classes apareceram no palco. Todos se entreolharam com fogo nos olhos, tendo sido estimulados pelos treinadores de seus países durante o tempo de inatividade. As coisas estavam esquentando e não era mais hora de fazer o senhor cara, garota legal. A batalha de desempenho reuniu aqueles cujas habilidades comerciais se concentravam na produção de um serviço, como massagistas, corsários, hoteleiros, domadores, etc. Eles tinham 3 horas para prestar seu serviço a um NPC escolhido que avaliaria seu trabalho quando concluído ou atingiria o objetivo que sua habilidade comercial procurado. Amber bateu palmas mais uma vez e os competidores foram transportados para seus próprios mini-mundos. Eles perceberam que foram colocados em ambientes profissionais relacionados à sua habilidade comercial específica e que havia um único cliente esperando que eles chegassem lá. Assim, cada um deles esperou que o cronômetro aparecesse acima de suas cabeças, mostrando que o evento havia começado, antes de lançar seu melhor trabalho. Curiosamente, pessoas como Money Lover, Akainu e Sanji fizeram parte dessa batalha. Muitos olhos se arregalaram enquanto assistiam Money Lover estuprar em massa centenas de carteiras e tesouros com palavras simples. Akainu transformar uma empresa falida em um poder hegemônico em poucos movimentos e Sanji estabelecer uma rede mundial de inteligência usando meios duros, mas criativos. Os três mal suaram e terminaram suas tarefas em menos de meia hora. O resto trabalhou durante o resto das 3 horas, com muitos indo muito bem. Porém, comparado aos 3 primeiros, parecia que eram palhaços vindo dançar. Quando a Performance Battle chegou ao fim, a multidão tinha expressões solenes. Eles observaram como muitos dos concorrentes atuais usavam expressões arrogantes e confiantes enquanto faziam seu melhor trabalho, alguns até murmurando baixinho o que fariam com os bônus que seu país lhes pagaria por reivindicarem o primeiro lugar para eles. Vendo isso, os presentes ficaram preocupados com o tipo de impacto que sofreriam quando os resultados fossem divulgados. Alguns até queriam implorar a Amber que tivesse misericórdia, mas como uma mulher como ela poderia deixar essa chance passar? Ela pairou sobre o grupo e declarou: "Que desempenho exemplar de todos vocês." A batalha foi cabeça a cabeça, e ninguém além dela poderia dizer quem poderia ser o primeiro e quem seria o segundo. Os rostos daqueles que estavam na multidão mudaram quando testemunharam esse ato incompreensivelmente maligno. Todos eles tinham uma palavra para descrever Amber em seus corações: desprezível. Guild Wars. Capítulo 607. Jogo de reunião. Muitos dos competidores sorriram arrogantemente, sabendo que haviam se destacado perante o mundo inteiro. As palavras de Amber serviram para mostrar a eles que sim, eles eram verdadeiramente os escolhidos desta época. Amber notou sua expressão complacente e arrogante, sorrindo amplamente de prazer. Agora vamos revelar os resultados desta rodada. Primeiro, amante do dinheiro, 0,2.23 2,10 conquistados. 100% de satisfação do cliente. 5.235 pontos. Índia, segundo, senhor dos negócios, Akainu, 0,2.24 2,19 realizado. 100% de satisfação do cliente. 5.200 pontos. País Central, terceiro, Sanji,
02.19 e 2.24 conquistados. 100% de satisfação do cliente. 5.175 pontos. Inglaterra, quarto. Massagem com final feliz. 1,4501 realizado. 78% de satisfação do cliente. 3.450 pontos. México, quinto. Senhora dos Pés. 1,4522 realizado. 78% de satisfação do cliente. 3.445 pontos. Itália, sexto. Garçonete nua. 1,4637 tirada. 77% de satisfação do cliente. 3.395 pontos. Brasil, sétimo. Dainty Maid. 1,4709 tirada. 77% de satisfação do cliente. 3.335 pontos. França, oitavo. Eu lavo com meu corpo. 1,4814 realizado. 77% de satisfação do cliente. 3.265 pontos. Japão, nono. Meus joelhos estão doloridos. 1,4849 realizado. 76% de satisfação do cliente. 3.250 pontos. China, décimo. Secretário número 1 sublinhado do chefe. 1,4915 ocupado. 76% de satisfação do cliente. 3.215 pontos. Canadá, nota do autor. Money Love foi alterado para indiano e Sanji para inglês. Anteriormente, ambos faziam parte do país central. Quando os competidores viram a classificação, seus rostos congelaram. Todos os sorrisos cheios de confiança ao se verem no topo foram apagados, quando todos os olhos se voltaram para três companheiros. O primeiro era um cara magro, de óculos e com olhos permanentemente estreitados. Seus lábios finos eram achatados e seu nariz curto se contraía ocasionalmente. Com seus olhos verdes escuros e cabelos loiros, ele transmitia a sensação de alguém inteligente. Sua pele era um pouco pálida e sua altura era mediana, apenas um pouco mais baixa que a de Draco. Curiosamente, ele usava um terno de tweed verde, o que fez com que a maioria trocasse um olhar estranho. Ao lado dela estava um homem alto e grosso que parecia ter pelo menos 1,80 metros. Ele tinha um tom de pele bronzeado claro e um corpo muito peludo. Seu cabelo era curto e penteado para trás, com uma barba cheia que se estendia das costeletas até o queixo. Era grosso e muito bem conservado. Seu rosto era quadrado e duro, fazendo-o possuir um comportamento duro que fazia com que alguém hesitasse em brincar. Ele não era bonito por si só, mas estava longe de ser feio. Seu paletó era azul escuro e sua camisa de mangas compridas era uma mistura de verde e amarelo. As calças do terno também eram azuis escuras e ele usava mocassins pretos. Suas mãos eram ásperas e sua pele áspera. Ele tinha um charuto na boca e uma expressão indiferente enquanto fumava. O último sujeito era um jovem bonito e suave. Ele tinha cabelo verde escuro e espetado, formando uma franja curta na testa. Sua pele era surpreendentemente pálida e seu rosto era redondo, mas afilado em uma ponta. Seu terno era todo branco, com uma camisa vermelha de mangas compridas e um lenço enfiado no bolso da frente. Ele usava óculos dourados de armação quadrada e tinha olhos castanhos escuros que eram penetrantes. Quando viu todos olharem em sua direção, ele sorriu e soltou um anel de fumaça do cigarro. Porém, seu sorriso parecia mais um sorriso perigoso que prometia retribuição e sofrimento. Não, ele não estava tentando provocar todo mundo, era assim que ele normalmente sorria. Sanji teve um caso raro de síndrome da face maligna em repouso. Quando olharam para esses três, os companheiros no palco não puderam deixar de demonstrar uma grande variedade de emoções. Principalmente, desespero e mau humor. Então, seus olhos seguiram para Amber, cheios de ódio e intenção de matar. Amber simplesmente sorriu. Assim como eu disse, apenas alguém como a Ia poderia julgar quem entre esses três poderia sair por cima. Os resultados estão realmente próximos. Quanto ao quarto ao 32º lugar, tudo poderia ter acontecido. Espero que não houvesse nenhum tolo entre eles que tivesse grande ambição de levar o ouro para casa. Muitos na multidão engasgaram. Que mulher perversa e cruel. Em vez de ignorá-los ou pedir desculpas, ela optou por insistir ainda mais. Além do mais, ela estava usando o ácido clorídrico para fazer isso. Muitos não puderam deixar de começar a temê-la.
Quanto aos competidores que estavam olhando para ela, muitos deles lutaram, mas eventualmente só conseguiram tossir grossos maços de sangue devido ao seu orgulho ferido. E agora, a classificação dos países. Primeira competição internacional entre jogadores top 15 da classificação dos países, geral, 1. Inglaterra, 56.888 pontos, 2. País Central, 52.304 pontos, 3. França, 49.310 pontos, 4. México, 45.458 pontos, 5. Canadá, 44.774 pontos, 6. Índia, 44.100 pontos mais 1, 7. Japão, 43.789 pontos menos 1, 8. China, 36.424 pontos mais 1, 9. Gana, 36.374 pontos menos 1, 10. Itália, 35.328 pontos, 11. Brasil, 32.410 pontos, 12. Rússia, 30.974 pontos, 13. Alemanha, 28.628 pontos, 14. Escócia, 25.370 pontos, 15. Espanha, 24.432 pontos, quase nenhuma mudança. Apenas a Índia ultrapassando o Japão e a China fazendo o mesmo com Gana. Em vez de causar felicidade, os rostos de todas as partes tornaram-se incrivelmente solenes. Eles entenderam que seria difícil mudar o estado atual do ranking sem que certos eventos ocorressem. Neste momento, os ingleses pareciam prestes a ser os vencedores com a diferença que tinham sobre os restantes, e até o país central estava a lutar para acompanhar. O México, que originalmente estava estipulado como vencedor, ficou em quarto lugar, com uma diferença notável em relação à França. Enquanto isso, o ânus do México estava sendo farejado pelo Canadá, pela Índia e pelo Japão, que pareciam lobos esperando que cometessem um deslize. No momento, os únicos eventos restantes foram o Gathering-Game, o Group Tournament, a Quality Battle, o Peking-Game e o Raid. Aquele que decidiria mais mudanças no ranking seria o torneio de grupos, então muita pressão recaiu sobre os ombros dos concorrentes de combate de cada país. Amber bateu palmas e mandou embora esses mestres do Tradeskill. Ela então cruzou os braços atrás das costas e sorriu. Agora, para o segundo evento do dia, o Gathering-Game. Os competidores desse evento, por favor, aparecerão no palco. Outro conjunto de 200 competidores se manifestou, todos vestindo uniformes de seus países. Apenas os membros técnicos usavam esse tipo de vestimenta, já que os membros do Tradeskill e do combate não concordavam. Todos eles tinham orgulho e usariam o que quisessem. Afinal de contas, foram os seus países que os perseguiram, e não o contrário. Foram os competidores técnicos que, em sua maioria, não eram jogadores e eram ajuda externa. Esses membros se entreolharam com cautela, sabendo que o próximo jogo seria prático. O Gathering-Game faria um grupo de competidores correr para um vale onde itens e materiais foram colocados aleatoriamente. Eles teriam que reunir o máximo que pudessem, e após 3 horas todos os seus itens e materiais seriam convertidos em uma pontuação geral, com o maior vencedor. Este foi um jogo baseado puramente na sorte, nada mais. Se sua estatística de sorte fosse ruim, você só encontraria lixo durante o jogo. Enquanto os competidores e a multidão olhavam para todos e qualquer um, os membros da Umbra tinham expressões extremamente sombrias enquanto olhavam para um sujeito que se misturava discretamente atrás. Clérigo mais apto. O único homem que eles temiam neste tipo de modo de jogo. O único homem que, por uma questão de justiça geral, deveria ser banido. Os canadenses como Gently Flower e Consumer sorriam com calma, nem se preocupando em assistir ao evento, pois os resultados eram óbvios. Todos os membros dos outros países tinham rostos negros enquanto oravam coletivamente à deusa da sorte para abandoná-lo de uma vez por todas. Essence foi ainda mais direto quando ele bateu palmas em oração devota e proclamou em voz alta: ó grande deusa da sorte, você não vê que o sujeito chamado Fitter Cleric é um filho da puta supremo? Enquanto você o abençoa com seu poder e amor, ele foi procurar outra mulher para brincar. Puna-o. Mostre-lhe o seu ira. Você vai,
garota. Fiter ouviu denunciá-lo e fez uma nota mental para envolver adequadamente esse melhor amigo dele em uma luta de vida ou morte quando tudo isso acabasse. Amber bateu palmas e manifestou o palco. Era uma campina exuberante com países e variações da região. Não havia vida selvagem lá dentro, apenas recursos minerais ou de flora. Você tem 3 horas para reunir recursos. Os competidores estão proibidos de ferir ou roubar uns aos outros. Qualquer tentativa resultará em desqualificação imediata. Se duas partes virem o mesmo recurso ao mesmo tempo, isso depende da habilidade e da sorte de qualquer um deles para obtê-lo primeiro. Amber anunciou as regras e estalou o dedo. Imediatamente, o cronômetro começou e todos os competidores correram para a arena para reunir o que pudessem. O único que andava com calma e indiferença era Fiter Cleric, que vagava casualmente pela área com os olhos. Nem 10 segundos depois ele viu uma planta brilhante perto de duas pequenas pedras. Horus Grama, material classificação, épico uso, alquimia, culinária. Fiter preguiçosamente foi buscá-lo e depois guardou-o. Ele então caminhou por mais 3 segundos antes de avistar outro material que praticamente o chamava. Caule Shiva, material classificação, épico uso, alquimia, escrita, cartografia etc. Ele casualmente colheu isso também. Antes que Fiter pudesse dar outro passo, outro item o chamou. E assim por diante. Isso continuou por toda a duração de 3 horas. Itens que eram tão raros que Draco teria que vasculhar a lista de troca da Torre da Babilônia em busca de pontos estavam correndo para se jogar aos pés de Fiter como groupies. Vendo isso, o rosto da essência ficou preto enquanto ele rugia para os céus. Ptoi. Que deusa da sorte. Você é simplesmente um corno. Muitos empalideceram, temendo que a essência fosse derrubada pela deusa da sorte por ousar desprezá-la. No entanto, como eles poderiam saber que a deusa da sorte era como se ela estivesse atualmente iluminada para o enigma que estava enfrentando? Em vez de perder a sorte, a essência foi abençoada com mais sorte. Este assunto. Suspirar. Bem, não havia nenhuma pessoa normal que jogasse este jogo ou existisse no jogo, então existia isso. Quando Amber pediu o fim do evento, os competidores foram teletransportados de onde estavam para o centro. Antes que Amber pudesse dizer mais alguma coisa, muitos deles se entreolharam com olhos vermelhos, prontos para matar. Filho da puta, você roubou minha preciosa erva de grau incomum. Oh, por favor, culpe-se por seus dedos serem muito lentos. Como você pode fazer sua garota gozar com tanta habilidade? Oh, espere, sou eu para fazer isso por você. Boa! Você. O lugar parecia pronto para explodir em caos total antes de Amber bater palmas e fazer todos os competidores congelarem. Ela então sorriu amigavelmente, mas pareceu muito fria para os espectadores. Não há luta durante a minha competição a não ser que eu mande, capiche? Os competidores concordaram com a cabeça, já que Amber permitiu que eles fizessem pelo menos tal movimento. Depois de libertados, tornaram-se dóceis, mas o ódio ainda existia. Quanto a depois disso, Amber não poderia se importar menos. Em vez disso, ela disse, agora que o jogo da coleta acabou, é hora de avaliar suas colheitas. Por favor, apresente-as no painel de avaliação diante de você. Os competidores pareciam entusiasmados para mostrar o que adquiriram. Muitos correram para colocar os seus dentro, exibindo sua qualidade e grau. A maioria era comum e alguns até pegaram itens da camada lixo, mas mais do que alguns arrogantemente retiraram itens incomuns. Houve também aqueles que posaram deliberadamente e demoraram muito para colocar seus materiais raros, o que fez seus colegas competidores suspirarem. Contudo, eles estavam tão perdidos em seu próprio mundo que não perceberam que a multidão estava totalmente silenciosa. Se alguém se virasse para olhar, veria que, além dos canadenses que lutavam para conter o riso, o resto tinha expressões constipadas e escondia o rosto de vergonha. Finalmente, quando chegou a vez de Fiter, ele avançou lentamente. Muitos dos outros competidores nem sequer olhavam para ele, pois achavam que esse sujeito não poderia se sair bem. Veja a natureza dele de ser o último. Claramente ele estava envergonhado de sua má colheita. No entanto, quando Fiter removeu a Urus Grazia e a colocou, os rostos dos competidores congelaram. Eles não acreditaram no que viram e muitos tiveram que olhar 2 vezes e até triplicar para ter certeza. Seus lábios se contraíram enquanto eles presumiam, trêmulos, que essa era a sorte do dia.
Ele provavelmente tirou primeiro para se exibir, para que o que ele trouxe depois não fosse criticado. Em seguida, Fiter puxou a haste-chefe e colocou-a dentro. Desta vez, os competidores sentiram que algo estava errado. Muitos exibiam sorrisos de confusão, como se tivessem se tornado estúpidos. Fiter não parou por aí enquanto retirava uma série de outros materiais. Folha que lua, material classificação, épico uso, cozinhar, preparar cerveja visus, material classificação, épico uso, alquimia pedra de fogo, material classificação, épico uso, engenharia feijão deoniano, material classificação, épico uso, alquimia luta, material classificação, lendário uso, alquimia, culinária, fabricação de cerveja Ushdel, material classificação, lendário uso, adivinhação porta-flor, material classificação, lendário uso, alquimia, fabricação de cerveja grama sangue de dragão, material classificação, lendário uso, alquimia elemente 1, material classificação, lendário uso, metalurgia Jinkori, material classificação, lendário uso, engenharia mágica. Fiter continuou a retirar mais itens lendários, embora seu total de itens apenas chegasse a cerca de 100, o brilho por si só deixou óbvio para todos que o seu era de qualidade muito superior ao resto. Se não fosse pelo limite que a IA estabeleceu, Fiter certamente teria encontrado itens divinos. Quando Fiter terminou, os olhos dos outros competidores estavam vazios. Eles foram completamente mortos por este ato, sua vontade de viver suprimida até o fundo. Até uma mulher cruel como Amber ficou um pouco preocupada com o bem-estar mental dos competidores, mas não conseguiu impedir o show de continuar. Ela acenou com a mão enquanto os resultados eram exibidos. Primeiro, clérigo ajustador, 110 materiais, 35 épicos, 75 lendários. 9.250 pontos. Canadá, segundo, rei caçador, 550 materiais, 123 nível lixo, 238 comuns, 188 incomuns, um raro. 3.213 pontos. País Central, terceiro, Guiemia, 520 materiais, 129 nível lixo, 229 comuns, 162 incomuns. 2.894 pontos. Japão, quarto, Skager, 510 materiais, 130 nível lixo, 235 comuns, 145 incomuns. 2.755 pontos. Irlanda, quinto, Jacques Vance, 495 materiais, 135 nível lixo, 220 comuns, 140 incomuns. 2.635 pontos. Gana, sexto, espancador de esposas, 493 materiais, 140 nível lixo, 215 comuns, 138 incomuns. 2.595 pontos. Rússia, sétimo, Rei Leão, 491 materiais, 147 nível lixo, 213 comuns, 131 incomuns. 2.522 pontos. Inglaterra, oitavo, Escargot, 488 materiais, 149 nível lixo, 210 comuns, 129 incomuns. 2.489 pontos. França, nono, Amigo, 485 materiais, 155 nível lixo, 205 comuns, 125 incomuns. 2.430 pontos. México, décimo, Wang Xiaolong, 480 materiais, 157 nível lixo, 203 comuns, 120 incomuns. 2.372 pontos. China, a avaliação que a IA utilizou foi: um lixo igual a 1 ponto, um comum igual a 5 pontos, um incomum igual a 10 pontos, um raro igual a 20 pontos, um épico igual a 50 pontos, um lendário igual a 100 pontos. Foi por isso que Fiter Cleric estava criando uma enorme lacuna com todos. Todo o estádio estava em alvoroço com a grande surpresa que isso causaria quando as classificações dos países fossem exibidas, mas os membros principais apenas pareciam estar com dores de cabeça. O Canadá não nomeou Fiter Cleric como líder, apesar de estar na parte técnica à toa.
Assim que ouviram Amber anunciar que a sessão técnica não tinha limite de pontos, eles sabiam que no momento em que o sujeito entrasse em campo, o caos iria garantir. Vejam só. Primeira competição internacional entre jogadores top 15 da classificação dos países, geral, 1. Inglaterra, 59.410 pontos, 2. País Central, 55.517 pontos, 3. Canadá, 54.024 pontos mais 2, 4. França, 51.799 pontos menos 1, 5. México, 47.888 pontos menos 2, 6. Japão, 46.683 pontos mais 1, 7. Índia, 46.305 pontos menos 1, 8. Gana, 39.009 pontos mais 1, 9. China, 38.796 pontos menos 1, 10. Itália, 37.673 pontos, 11. Brasil, 34.445 pontos, 12. Rússia, 33.028 pontos, 13. Alemanha, 30.643 pontos, 14. Escócia, 27.355 pontos, 15. Espanha, 26.397 pontos. Que chateação! O Canadá saltou do quinto para o terceiro lugar, derrubando a França e ultrapassando o México. Os olhos do Stalker de Sense ficaram vermelhos quando ele viu apenas Fiter, avançando com um rugido. Bastardo Fiter, entregue sua vida para mim. Vendo Sense avançar contra ele com raiva, os olhos de Fiter se curvaram em crescentes. Ele gostou profundamente da sensação de reprimir esse sujeito bastardo, especialmente depois da maneira como ele espancou Slimfati. É claro que ele também não havia esquecido sua oração anterior. Amber rapidamente instruiu-a a separar os dois, evitando que Sense, que estava bufando e bufando como um gigante, se movesse. Quanto a Fiter, ele se aproximou e beijou Slimfati de maneira exagerada, comentando em voz alta, TSK, TSK, imagine ser escalado para ser o primeiro, mas terminar em quinto lugar. Bem, acho que vou apenas curtir minha medalha de bronze com meu amor, que vai curtir uma de prata, enquanto os outros não ganham nada. Ah! Muitos rostos mudaram, pois só puderam assistir a essência explodir mais uma vez, desta vez tossindo um monte de sangue. Apenas Kira foi capaz de fazer a essência tossir sangue desde o início do torneio, e isso exigiu que ele se transformasse em sua forma de super guerreiro. Fiter, entretanto, só precisou dizer algumas linhas para causar o mesmo efeito. TSK, na verdade, irmãos e melhores amigos conheciam os melhores meios de causar danos. E agora, passamos para a fase de grupos do torneio de grupos. Os vários competidores dos países podem aparecer em seus grupos para este evento. Amber perguntou apressadamente para que nada mais acontecesse. No momento em que Amber disse isso, ela bateu palmas, transformando a arena novamente em um palco de batalha na campina. Fiter e os demais competidores foram mandados embora e, em troca, 1.000 pessoas apareceram na arena em grupos de 5. O torneio de grupos estava em andamento. Guild Wars. Capítulo 608. Torneio do Grupo 1. Amber pairou acima da arena com uma luz de excitação nos olhos. Semelhante ao torneio individual, serão no total 4 grupos, cada um com 50 países. Os 8 primeiros colocados de cada um desses grupos passarão para as oitavas de final, onde terão início as etapas eliminatórias. Para determinar o topo de cada grupo, os vários países enviarão 3 representantes para liberar sua habilidade ou técnica mais forte e classificá-la. Amber finalizou batendo palmas, transformando a arena em uma área de testes semelhante à do torneio individual. Amber então acenou com as mãos, mostrando uma tela com as listas das fases de grupos. Primeira competição internacional entre jogadores. Fases de grupos do torneio individual. Grupo A, 1. Japão 2. Brasil 3. Portugal 4. Índia 5. Nigéria 6. Austrália 7. Alasca 8. Tchecoslováquia. Grupo B, 1. País Central 2. Gana 3. França 4. Argentina 5. Emirados Árabes Unidos 6. Coreia 7. Canadá 8. Escócia. Grupo C, 1.
África do Sul 2. México 3. Colômbia 4. Alemanha 5. Ucrânia 6. China 7. Israel 8. Havaí Grupo D, 1. Rússia 2. Inglaterra 3. Uruguai 4. Espanha 5. Filipinas 6. Egito 7. Irlanda 8. Itália. As listagens pareciam bastante interessantes. Em breve, os vários países escolheram os seus representantes, com muitos deles acumulando alguns dos 3 melhores. Os notáveis foram México, Essência Stalker, Thunder Power e Uno. País Central, Gordo Magro, Soldado Desdobrado e Primavera Quente. Canadá, Butlover Indisciplinado, Flor Suave e Verão Frio. Inglaterra, Silent Qualquer, Sublime Notion e Noble Soul. França, Cobra, Belial Duel. Japão, Eira, Kier e Punch King. Os outros países tinham 1 ou 2 membros principais notáveis, mas os outros eram geralmente membros avançados ou menos da Umbra, não notáveis o suficiente para terem muita fama fora do jogo. Não se deve esquecer que, além da seção técnica que tinha membros desconhecidos, todos os países lutaram pelos membros da Umbra pelo combate e pela habilidade comercial. Daí o motivo pelo qual a base de jogadores apelidou de brincadeira de competição interna da Umbra. Uma vez feito isso, esses companheiros se revezaram para fazer o que Amber solicitou, e seus pontos foram tabulados e exibidos para mostrar ao mundo aqueles que seguiriam para as rodadas de 32. Primeira competição internacional entre jogadores. Fases de grupos do torneio individual. Grupo A, 1. Índia, 20.500 pontos. 2. Japão, 17.350 pontos. 3. Brasil, 10.590 pontos. 4. Portugal, 7.210 pontos. 5. Nigéria, 6.940 pontos. 6. Austrália, 6.780 pontos. 7. Suíça, 6.660 pontos. 8. Singapura, 6.450 pontos. Grupo B, 1. País Central, 18.990 pontos. 2. França, 17.820 pontos. 3. Canadá, 17.650 pontos. 4. Gana, 14.340 pontos. 5. Coreia, 11.120 pontos. 6. Turquia, 8.230 pontos. 7. Argentina, 6.540 pontos. 8. Escócia, 6.530 pontos. Grupo C, 1. México, 25.000 pontos. 2. China, 12.250 pontos. 3. Colômbia, 9.740 pontos. 4. Alemanha, 9.400 pontos. 5. Ucrânia, 8.690 pontos. 6. África do Sul, 8.320 pontos. 7. Marrocos, 8.110 pontos. 8. Vietnã, 7.930 pontos. Grupo D, 1. Inglaterra, 19.350 pontos. 2. Itália, 13.460 pontos. 3. Rússia, 9.890 pontos. 4. Espanha, 7.540 pontos. 5. Egito, 7.200 pontos. 6. Filipinas, 6.660 pontos. 7. Croácia, 6.120 pontos. 8. Polônia, 5.980 pontos. Assim que os 32 primeiros foram revelados, era hora de eles serem baralhados nas partidas para as batalhas eliminatórias. Primeira partida, Vietnã x China. Segunda partida, Colômbia x Índia. Terceira partida, País Central x Austrália. Quarta partida, Nigéria x Polônia. Quinta partida, Argentina x Japão. Sexta partida, Egito x Gana. Sétima partida, Croácia x Rússia. Oitava partida, Filipinas x México. Nona partida, Suíça x Canadá. Décima partida, Espanha x Coreia. 11ª partida, França x Turquia. 12ª partida, Alemanha x Marrocos. 13ª partida, Itália x Portugal. 14ª partida, Singapura x Brasil. 15ª partida, Escócia x África do Sul. 16ª partida, Inglaterra x Ucrânia. Vendo a escalação, os cidadãos dos vários países continuaram a torcer, sentindo entusiasmo. Infelizmente,
O dia acabou, então Amber os conduziu para fora do estádio. Depois de mais 12 horas, eles voltaram, com a capacidade do estádio aumentada em 20%. Como já havia centenas de milhões de participantes, tal quantia não era pequena. Especialmente as casas de apostas estavam ocupadas neste momento, pois recebiam novas apostas para o torneio do grupo. Era diferente do individual, onde o poder individual era supremo. No torneio de grupo, eles seriam habilidades, truques e sinergias que tornariam aqueles que derrotassem o torneio individual incapazes de usar esses mesmos truques. Basicamente, passou de uma batalha de poder para uma batalha de estratégia e meios. Sem falar que com o aumento do público, a IA teve que fortalecer um pouco mais o estádio para evitar que se repetisse o que aconteceu durante a partida Kiran vs Essence Stalker. Hoje, Amber estava usando um lindo vestido de verão que era uma mistura de branco e dourado. Era largo o suficiente para permanecer pitoresco nela, mas a menos que ela usasse roupas infladas, era impossível esconder aqueles seios bem torneados e aquela garupa saliente. No entanto, o número de rapazes ainda com tesão por Amber estava no nível mais baixo de todos os tempos, mesmo com a injeção de sangue novo. Não ajudou o fato de que estava caindo a cada dia enquanto eles testemunhavam sua natureza cruel e manipuladora. A maioria teve sua ereção diminuída, pois não gostava da ideia de lidar com essa mulher problemática. É claro que, para alguns outros com preferências especiais, as suas tendas só se tornaram mais firmes à luz disto. Hoje é o 5º dia da primeira competição internacional interjogador, e temos as fases eliminatórias do torneio de grupos para você hoje, junto com a batalha de qualidade e o jogo de escolha depois. Sem mais delongas, vamos colocar os competidores de volta em campo e os eventos em andamento. Amber exclamou enquanto batia palmas, trazendo os 32 países para a arena em seus grupos de 5 lutadores. No momento em que apareceram, eles começaram a se olhar com cautela, com alta intenção de batalha. Este torneio de grupo ajudaria muito a decidir a colocação final dos vários países, por isso não havia a necessidade de se conter. Amber então criou o palco de batalha amplo o suficiente para acomodar facilmente 2 grupos de lutadores, depois estalou os dedos. Que comecem as fases eliminatórias do torneio de grupos. Primeira partida, Vietnã x China. Os 5 lutadores do Vietnã apareceram no lado esquerdo do palco, enquanto os da China, liderados por Alpotian, apareceram no lado direito. Quando Amber pediu o início da partida, os dois lados imediatamente entraram em confronto feroz. Como todos faziam parte da Umbra, principalmente, suas habilidades não eram ruins, mesmo que não tivessem nome. Até o membro mais fraco tinha uma classe rara, com muitos tendo classes semi-épicas. O Vietnã lutou bravamente, mas ainda não conseguiu derrotar a China graças ao poder absurdo da linhagem de Alpotian, que lhe permitiu regenerar-se de qualquer coisa que fizessem. Juntamente com sua força feroz, eles acabaram sendo espancados até a morte. No entanto, eles fizeram questão de levar 3 membros da China com eles, deixando Alpotian e outro vivo. Vencedor da primeira partida, China. Segunda partida, Colômbia x Índia. Os combatentes da Colômbia saltaram pela esquerda enquanto a Índia surgiu pela direita. A Índia tinha Kiran Slightbreeze, os dois liderando sua equipe para dizimar facilmente os lutadores do país adversário. A Colômbia apresentou uma defesa severa, plenamente consciente de que as suas hipóteses de vencer o líder dos 5 generais eram quase inexistentes. Kiran não entrou em sua forma de super guerreiro para esta luta, apenas ativando força interna e energia nobre, ou seja, sua forma de guerreiro base. Mesmo assim, foram necessários apenas 2 a 3 golpes por jogador para acabar com suas vidas. Slightbreeze e companhia nem tiveram a chance de contribuir muito no final. Vencedor da segunda partida, Índia. Terceira partida, País Central x Austrália. A equipe do Central Country subiu calmamente pela esquerda enquanto os australianos surgiram pela direita com expressões alegres. Eles não pareciam incomodados ou pressionados por estarem enfrentando o segundo, terceiro time mais forte da competição, mas pareciam revigorados. Bom dia, amigos. Vamos aproveitar uma sucata de ouro. Seus capitães de equipe os cumprimentaram. Soldado Destacado e companhia ficaram surpresos, mas sorriram. Apesar de tanto ter uma boa impressão do australiano, eles ainda foram mortos com facilidade por Deployed Slim Fati,
que não conseguiram derrubar nem mesmo um único membro do Central Country graças à cura de Warm Spring. Vencedor da terceira partida, País Central. Quarta partida, Nigéria x Polônia. Os rapazes do Niger entraram no palco pela esquerda enquanto os poloneses subiram pela direita. Ambos os lados trocaram algumas saudações casuais antes de se sujarem. Esta partida durou 3 minutos completos, com ambos os lados lutando violentamente. Como tal, quando o tempo acabou, a Polônia venceu por ter 3 sobreviventes sobre 2 da Nigéria. Para ser sincero, foi um jogo divertido para os espectadores, já que nenhum dos lados teve jogadores claramente dominados, o que o tornou mais equilibrado e cheio de surpresas. Vencedor da quarta partida, Polônia. Quinta partida, Argentina x Japão. Os argentinos subiram ao palco com coragem, mesmo enfrentando um favorito do público, o Japão. O Japão tinha Era, Kera, Punch King e Loli King. Eles já estavam mortos. Vencedor da quinta partida, Japão. Sexta partida, Egito x Gana. Os egípcios subiram calmamente pelo lado esquerdo do palco enquanto os ganenses subiram pela direita. Liderada por Boed, outro membro dos 5 generais, e Shani com sua classe lendária, a batalha foi bastante previsível. Ao contrário do que acontece normalmente com o Egito derrotando Gana na maioria das competições, aqui no Bondless eles eram muito fracos. Gana conseguiu reivindicar a merecida vitória e corrigir as injustiças sofridas durante décadas. Vencedor da sexta partida, Gana. Sétima partida, Croácia x Rússia. A Croácia enfrentou a Rússia no palco, com os dois lados em confronto furioso. A princípio, parecia que a Croácia iria realmente vencer a Rússia e eliminá-la nas oitavas de final. No entanto, os russos pareciam ter alcançado um novo ponto de poder quando se reuniram e gritaram: Sika Bliat, Babushka, Vodka, Medved. Os russos pareciam ter ganhado fôlego depois de invocar essas linhas, acabando por derrotar os croatas por ter 4-2 no final do período de 3 minutos. Vencedor da sétima partida, Rússia. Oitava partida, Filipinas x México. Os filipinos. A merda, quem estou enganando? Mesmo que eles tenham surgido com coragem, o resultado final é claro, então vamos pular para o final. Vencedor de 8 partidas, México. Nona partida, Suíça x Canadá. Os suíços surgiram pela esquerda enquanto os canadenses surgiram pela direita. A última equipe tinha Rambonktious Butlover, Gently Flower, Coulson Mary Joker. Surpreendentemente, ou talvez como seria de esperar, Rambut saltou para o palco, amarrado e amordaçado pela sua própria equipa. Ainda assim, mesmo com tal deficiência, os suíços foram arruinados pelo poder do Canadá e retirados do palco sem perder um único homem ou mulher. Vencedor da nona partida, Canadá. Décima partida, Espanha x Coreia. Os espanhóis aproximaram-se do palco com confiança, liderados por Maple Forest, que estava com uma carranca perigosa. A Coreia apareceu, liderada por Kike Bucket, que ainda estava magoado com a derrota no torneio individual e desesperado para aproveitar essa chance de redenção. Ambos os lados tinham um membro especialista da Umbra liderando-os com relativamente o mesmo poder, então o confronto que se seguiu foi quente e interessante. Maple Forest e Kike Bucket entraram em confronto e se enfrentaram novamente. Um era um oráculo, uma classe de cura com algumas habilidades ofensivas leves, enquanto o outro era um portador de batalha que tinha partes iguais de ataque e defesa, mas nenhum suporte. A batalha deles foi lendária. Eventualmente, Kike Bucket conseguiu a vitória ao enfiar sua lâmina no estômago de Maple Forest. Enquanto a sexy latina sangrava pela boca, ela se inclinou no ouvido de Kike Bucket e sussurrou: "Nada mal, hermoso. Em vez de uma espada, que tal você me perfurar com outra coisa depois disso, hein?" Kike Bucket tremeu ao sentir a voz sensual dela em seu ouvido, mesmo quando ela se transformou em pixels. Ele percebeu que embora a Coreia pudesse ter vencido esta partida, Kike Bucket ganhou algo muito maior. Vencedor da décima partida, Coreia. 11ª partida, França x Turquia. Cobra, Beliong e Duel subiram ao palco no feltro com seus outros 2 membros da equipe enquanto os 5 da Turquia subiam pela direita. Ambos os lados se encararam, mas pela primeira vez quem estava disposto a agitar a bandeira branca não era a França. Assim que a partida começou,
Bela convocou seus clones das sombras, que então se espalharam para atacar os outros membros enquanto ela era apoiada por Young Duel. Só os dois foram suficientes para eliminar com facilidade toda a seleção turca. Vencedor da 11ª partida, França. 12ª partida, Alemanha x Marrocos. Os alemães lutaram contra os marroquinos com tudo o que tinham. Ambos os lados lançando feitiços, bombas, insultos e boxeadores um contra o outro, tentando de tudo para derrubar o outro lado. Eventualmente, o Marrocos saiu superior no final do jogo, com 2 lutadores restantes para 1. Vencedor da 12ª partida, Marrocos. 13º jogo, Itália vs Portugal. Lovingaunt liderou os 4 jovens da linhagem Lucifer que representavam a Itália no palco. Os rapazes e moças eram enérgicos, olhando em volta com expressões nefastas, como se mal pudessem esperar para causar problemas. Os lutadores portugueses subiram ao palco apreensivos, com medo da tia amorosa que dizimou todos até a final do torneio individual. Suas habilidades eram exageradas para PVP, mas ainda mais em um formato de grupo como este. No entanto, eles ficaram chocados ao descobrir que, assim que a partida começou, Lovingaunt não fez nenhum movimento. Em vez disso, foram os 4 jovens sob seu comando que atacaram, usando uma variedade de habilidades que vão desde a transformação em um bruto de pele vermelha até a convocação de serpentes gigantes e, finalmente, telecinesia. Estas habilidades estranhas dominaram completamente a equipe portuguesa, reduzindo a um homem em menos de 30 segundos. O último lutador logo foi eliminado casualmente, selando a vitória do grupo. Vencedor da 13ª partida, Itália. 14ª partida, Singapura x Brasil. Os singapurianos eram um grupo misto devido à sua natureza cosmopolita, mas a sua equipa era sólida. Porém, tiveram a infelicidade de conhecer a seleção brasileira comandada por aquele bandido nefasto, Dreary Traveler. Na linha do tempo anterior, e no início desta, o sujeito era quieto e só queria praticar sua necromancia em paz. Porém, depois de passar muito tempo em uma determinada guilda, e principalmente após adquirir sua classe lendária, ele se revelou um sujeito sádico e malvado que gostava de sofrer a tal ponto que alguns teorizaram algum tipo de vínculo familiar entre ele e Sublime Notion. Os singapurianos tentaram resistir, mas foi inútil. Dreary Traveler só teve que abrir um portal para seu Netherrealm e afogar a oposição em guerreiros mortos-vivos para que a partida fosse vencida. Vendo apenas ossos deixados no palco, os corações de muitos tremeram. Vencedor da 14ª partida, Brasil. 15ª partida, Escócia x África do Sul. Wakelet conduziu energicamente os escoceses ao palco. Apesar do que seria de esperar, o grupo parecia estar de uniforme. Isto é, se contarmos um conjunto de kits verdes como uniforme. Ainda assim, os escoceses na multidão rugiram de orgulho ao verem o seu traje nacional em homens valentes e corpulentos. Os sul-africanos ficaram muito comovidos. Eles tiveram que cobrir os olhos enquanto os escoceses posavam majestosamente, gritando em seus corações: "São fabulosos demais!" A batalha que se seguiu foi extremamente difícil. Os escoceses lutaram como se fossem touros enlouquecidos, enquanto os sul-africanos lutaram como se estivéssemos em 1994 e ainda estivessem sob o apartheid. Eventualmente, Wakelet teve que mostrar seu lado desprezível enquanto usava sua habilidade menor. Por favor, me perdoe. Maior. Isso mudou imediatamente a escala da batalha, levando a Escócia a reivindicar a vitória. Vencedor da 15ª partida, Escócia. 16ª partida, Inglaterra x Ucrânia. Silenqualquer segurou a mão de sua filha, Lucia, enquanto subiam no palco. Sublime subiu ao palco com seus enormes montes saltando loucamente tentadores, seguida pela valente alma nobre que parecia pronta para lutar contra Deus e pelo estudioso feliz que estava calmo. A Ucrânia, surpreendentemente, colocou em campo principalmente mulheres para lutar por eles. A parte chocante não foi o gênero, mas sim a beleza e as classes. Todas elas usavam aulas baseadas em gelo e sua beleza facial estava acima da maioria dos membros femininos do núcleo, mas abaixo das 4 belezas. Silenqualquer não mostrou nenhuma mudança de expressão já que Lucia era o suficiente para ele. Os olhos de Rap Cholar brilharam um pouco, enquanto Noble zombou. Sublime riu e observou Kiran,
apenas para ver que o sujeito havia ignorado o colírio para os olhos, olhando apenas para ela. Quando seus olhos se encontraram, Kiran corou e desviou o olhar enquanto cruzava os braços. Isso deixou Sublime excitada no fundo, mas ela sorriu externamente. A batalha logo começou, mas só porque eles estavam lidando com belezas geladas não significava que a Inglaterra iria amolecer. Silencoqueira e Noble Soul eram especialmente implacáveis. Engraçado, Lúcia e Sublime Notion foram os mais gentis em seus ataques, assim como Rapchola, que foi sequestrado por seu irmão mais novo e decidiu simpatizar. No final das contas, foi impossível vencer o atual time número sublinhando 1 apenas com belezas. A Inglaterra venceu com uma facilidade repugnante. Vencedor da 16ª partida, Inglaterra. Agora que as oitavas de final terminaram, a multidão estava ansiosa pelas oitavas de final, que deveria ter partidas mais quentes e emocionantes para eles aproveitarem. Amber bateu palmas, atraindo a atenção da multidão para si. E agora passamos para as oitavas de final. Aqui está a lista de partidas para quem avançou nas rodadas anteriores. Primeira partida, China x Índia. Segunda partida, País Central x Polônia. Terceira partida, Japão x Gana. Quarta partida, Rússia x México. Quinta partida, Canadá x Coreia. Sexta partida, França x Marrocos. Sétima partida, Itália x Brasil. Oitava partida, Escócia x Inglaterra. Com as partidas anunciadas, o torneio continuou. As equipes para a próxima partida subiram calmamente ao palco, com os olhos cheios de intenção de batalha, já que não eram intimidados por coisas como reputação ou poder. Todo mundo estava aqui para vencer. Perder era inaceitável. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.